Olá a todos. Hoje iremos apresentar o nosso estudo feito para a usina Belo Monte. E nesse estudo analisaremos os impactos previstos comparando com os que realmente ocorreram. Bom, aqui podemos ver no mapa a seguir onde foi localizada e construída a usina hidrelétrica. Ela foi localizada aqui no norte, na região do Pará, como podemos ver no quadrado vermelho aqui. E uma curiosidade de informação é que ela é a usina que é a maior usina hidrelétrica 100% localizada no território brasileiro. Os objetivos do nosso trabalho foram comparar os impactos previstos no Estudo de Impacto Ambiental, no EIA, e no Relatório de Impacto Ambiental, RIMA, que são documentos gerados antes da construção da usina, e comparar com os que realmente ocorreram na região, se realmente tudo que foi prometido foi implantado e qual a programação para que, se não foi finalizado, para que seja totalmente implantado. E também vamos verificar as semelhanças entre as demais usinas já instaladas no Brasil e como foi o processo dos impactos previstos e gerados nessas outras usinas. Falando sobre os tipos e funções das centrais hidrelétricas, a ANEEL aqui no Brasil é responsável por dividir e classificar essas usinas, que são em três: as centrais geradoras de energia, que têm um potencial de geração até 1 MW, as pequenas centrais hidrelétricas, que têm um potencial superior de 1 MW, mas até 30, e as grandes centrais, que têm um potencial maior do que 30. Que aqui nesse caso, esta aqui seria uma central geradora, aqui seria uma pequena central hidrelétrica e aqui uma grande central hidrelétrica. Uma diferença entre elas é que seria a central geradora de energia, que seria a menor de todas, ela é mais barata de se consumir a energia dela, o dano que é causado na sua construção é menor comparado às demais, porém a capacidade de distribuição é menor. Vamos falar um pouco agora sobre as licenças do empreendimento. A licença prévia é solicitada no início do projeto e tem como intenção viabilizar ambientalmente a localização do empreendimento e apresentar medida de controle de impacto. Nessa fase também temos a execução de documentos como o EIA e o RIMA. Na licença de instalação, é autorizada a construção do empreendimento, impondo condições para mitigar os impactos durante a construção e a vida útil do projeto. Na licença de operação, é permitido a operação do empreendimento desde que se cumpram os requisitos estabelecidos nas etapas anteriores. O estudo de impacto ambiental, o EIA, é um documento indispensável para controlar danos ambientais em projetos de construção. Exigido pela Constituição, ele contém diagnóstico ambiental, análise de impactos, medidas mitigadoras e programas de monitoramento. Também permite prever e prevenir consequências negativas. Já o RIMA é uma versão resumida para acesso público. O Plano Básico Ambiental, PBA, é um documento essencial para o licenciamento ambiental, que estabelece ações para minimizar impactos ambientais em empreendimentos. Após as etapas iniciais, o monitoramento e gestão ambiental são realizados para garantir o cumprimento das medidas estabelecidas. Normas como a ISO 14031, ISO 19011 e ISO 14001 auxiliam no controle desse processo. O empreendimento possui uma capacidade instalada de 11.233,1 MW e uma garantia física de 4.571 MW médios. A casa de força principal tem 18 unidades geradoras com turbinas do tipo France, enquanto a casa de força complementar, em Pimentel, tem 6 unidades geradoras com turbinas do tipo bulbo, com capacidade instalada de 233,1 MW. Além disso, o vertedouro possui 18 comportas com capacidade de escoamento de 62.000 metros cúbicos por segundo. Falando sobre a importância socioeconômica da usina de Belo Monte, ela é a maior hidrelétrica que está situada inteiramente dentro do território brasileiro. Atualmente, ela já está operando com 100% de sua capacidade, portanto, ela é capaz de abastecer 30% de toda a nossa população. Na sua construção, foram elaborados e projetados diversos programas de incentivo na região, tanto sociais quanto econômicos. Com a sua construção, foram gerados diversos incentivos na região,
como a geração de empregos e tornando a região mais atrativa, com que fizesse uma maior população migrando para esta. A seguir iremos falar sobre a linha do tempo, assim podemos dizer, da usina hidrelétrica de Belo Monte. O início da ideia de construir essa usina começou em 1975, quando a Eletronorte começou os estudos analisando a bacia do rio Xingu. Em 2008 foi quando aprovaram o EIA, sendo assim poderia dar sequência na obra. E em 2010 foi quando o IBAMA concedeu a licença prévia, mas com 40 educações para ser realizada, e o governo federal realizou a concessão, o leilão para concessão dessa obra, que duraria 35 anos. Em 2015, o IBAMA concedeu essa licença de operação, poderia operar, até então, e realizou-se o teste abrindo 2 comportas. Mas foi em 2016 que teve o primeiro teste efetivo de uma unidade geradora, que testou nesse ano até a 4ª unidade. E finalizou a construção dela em 100% no ano de 2019, quando funcionou as 18 unidades geradoras. Nos estudos ambientais realizados, foi previsto que a construção do empreendimento teria diversos impactos sociais, como o acréscimo de mais de 90 mil habitantes na área afetada, resultando em problemas de infraestrutura, desigualdade social e tensões sociais. A realocação de comunidades ribeirinhas e impacto na pesca também foram identificados como consequências socioeconômicas significativas. Já no aspecto ambiental, o desmatamento necessário para a criação da usina causaria perda de habitats naturais e redução de biodiversidade. A formação do reservatório também teria impactos na ictofauna, rotas de migração de peixes e a qualidade da água, além de contribuir para emissões de gases de efeito estufa, como metano, afetando o clima regional. O programa de monitoramento da UH Belo Monte abrange variáveis hidráulicas, hidrológicas e hidrossedimentológicas em diferentes trechos do rio Xingu. Esse programa é essencial para estabelecer uma base de dados contínua e consistente, permitindo avaliações precisas dos recursos hídricos e das mudanças causadas pelo enchimento do reservatório. Esse programa é dividido em 2 principais projetos. O projeto de monitoramento hidrossedimentológico abrange várias áreas, incluindo a área de remanso do reservatório Igarapé de Altamira e trecho jusante da Casa de Força Principal e da Volta Grande. A formação do reservatório cria um ambiente com velocidades de escoamento reduzidas, o que pode levar ao cúmulo de sedimentos e agravar as condições de cheia na região. Para acompanhar esses fenômenos, são realizadas medições mensais nos 2 primeiros anos após o enchimento do reservatório e, posteriormente, a cada 2 meses. Além disso, são implantadas sessões batimétricas ao longo do trecho ajusante na Casa de Força Principal e da Volta Grande, com levantamentos semestrais a partir de 1 ano antes do enchimento do reservatório. Essas medidas permitem uma análise mais precisa das mudanças hidrológicas e sedimentares na área afetada pela usina. O projeto de monitoramento de níveis e vazões tem como objetivo quantificar as alterações nos níveis d'água, velocidades e profundidades antes e depois do enchimento do reservatório, cumprindo as exigências da ANEEL e as necessidades das operações hidráulicas do empreendimento. Para alcançar esse objetivo, são realizadas medições por pelo menos 2 anos para fornecer dados suficientes para calcular as vazões em cada garapé, verificar o modelo de cálculo do remanso e orientar medidas de drenagem urbana e urbanização. Para o monitoramento, são utilizados diferentes tipos de postos e intervalos de coleta de dados, como podemos ver aqui. Um programa que iremos abordar é o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas. Esse programa consiste na gente recuperar essas áreas que foram degradadas devido à obra, que vai ser necessário muito transporte de material, de terra. Então, essa ideia do programa é de cuidar do ambiente quando for em realização da obra e também até após ela também, os primeiros anos assim de operação. E os principais objetivos que foram tratados sobre as áreas de empréstimo de terra, as áreas de bota fora, as vias de acesso para a obra e a recuperação e revegetação. Falando sobre o programa de monitoramento do dispositivo de transposição de embarcações, seria inegável dizer
que o rio que ali cercava a região não seria afetado. Por isso, foi planejado e projetado um projeto de transposição nessa região, fazendo com que o rio fosse afetado da menor maneira possível. Com isso, foi construído o Sítio do Pimental, que está cercado aqui nas imagens aqui ao lado. Ele foi uma região que foi utilizada como desvio do rio principal e que também foi utilizado como de forma secundária para gerar energia para uma segunda usina, que seria uma usina secundária ali na região. Ou seja, além da transposição de barcos e de carga na região, ela também foi utilizada como uma geração de energia. E com isso foi utilizado, antes de ser realizado, foi estudado as embarcações que ali passavam, o fluxo de pessoas que ali eram utilizados na região e também os tipos de barco que eram utilizados. E agora nós tratando das discussões, uma visão externa do projeto, que será um tema mais abordado a seguir no nosso estudo, teve a criação do programa Xingu Mais, em 2015, que é muito importante para a população, porque ele auxilia muito como que a população mesmo, a população ribeirinha pode lidar com os impactos gerados por essa usina. Temos por parte dos pesquisadores, pessoas de certa influência, há toda uma polêmica por trás do RIMA, como que ele foi disponibilizado, em questão de tempo, do estudo que foi realizado quando que ele foi assim aprovado, e todos os impactos que são gerados ao jusante da usina. Aí isso gera uma série de questionamentos, tanto sociais, econômicos e ambientais, que é o que faz ser a usina uma usina muito polêmica. As considerações parciais que tivemos sobre o estudo da usina até o momento foi que ela sempre esteve cercada sobre polêmicas, desde a ideia inicial da sua construção por conta da população que dizia que seria totalmente afetada e não traria benefícios na região. Mas com os programas e incentivos que foram gerados pela Norte Energia, isso se provou pelo contrário. Além do impacto positivo causado economicamente na geração de energia, que já está gerando lucro e também atendendo grande parte do nosso país, os aspectos ambientais e sociais na região também foram atendidos. Além disso, os estudos foram realizados também pelos relatórios emitidos pela Norte Energia e também por declarações da população local. Bom, e aqui estão as referências que foram utilizadas na montagem dessa apresentação e eu espero que tenham gostado desta.